Pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para estar falando com vocês um pouco de nuvem. Um amigo aí que acompanha o canal está com um pouco de dificuldade com relação a isso, que é um assunto que assusta um pouco mesmo a gente. É normal ter essa dificuldade, mas vou passar um bizu aqui que eu acho que, tipo assim, 90% de nuvem está dentro disso daqui. Então, você conseguindo isso daqui, então você já ganha tempo na hora que você for estudar nuvem, porque isso daqui engloba grande parte dos tipos de exercício que pode estar aparecendo em exercícios sobre nuvens, para quem estiver se preparando para a banca, para quem está estudando por conta, não sei, está com dificuldade, então é isso daqui. Então, o que você precisa saber? A nuvem ela vai ser dividida em 5 partes. São 5 coisas sobre nuvens que você precisa saber. Que ela tem um aspecto físico, que ela tem uma estrutura física, que ela tem um estágio ou uma altura, ela tem um gênero e ela tem um código. O que seria o código? Como que ela vem codificada no METAR, no SPECS, no TAF? Então, vamos falar aqui primeiramente do aspecto físico. O aspecto físico ele se divide em 2 partes, que seria nuvens estratiformes e nuvens cumuliformes. O que seria uma nuvem estratiforme? Uma nuvem estratiforme é uma nuvem que ela tem uma base grande, porém a altura dela é pequena. O desenvolvimento vertical dela é pequeno, porém o desenvolvimento dela horizontal é grande. Isso é uma nuvem estratiforme. E uma nuvem cumuliforme, lembra? Cúmulos. Então, ela tem um pequeno desenvolvimento horizontal e ela tem um grande desenvolvimento vertical. Então, essa daqui é a nuvem cumuliformes, que ela tem um pequeno desenvolvimento horizontal e um grande desenvolvimento vertical. Então, o aspecto físico, você sabe que ela se divide em 2, estratiforme e cumuliformes. O que é estratiforme? Grande desenvolvimento horizontal e pequeno desenvolvimento vertical. Cumuliformes, grande desenvolvimento vertical e pequeno desenvolvimento horizontal. O que essas nuvens podem dizer para a gente? Só de você olhar para a nuvem, você sabe que essa nuvem, por ela estar dessa forma, você tem ventos aqui dentro, nessa direção aqui, ó. Isso daqui é ruim pra gente quando tá voando? Não, porque o que acontece? Ou ela vai empurrar a sua aeronave para frente, ou vai tirar a velocidade da sua aeronave. Então, se você tem uma nuvem estratiforme, isso significa que você tem uma nuvem estável. Então, se você vê uma nuvem estratiforme, é sinônimo de nuvem estável. É uma nuvem estável. Ao contrário da cumuliformes, o que você tem na cumuliformes? Você tem ventos ascendentes e descendentes. Então, o que isso provoca? Se você entrar numa nuvem dessa, ela vai ficar te jogando para cima e para baixo. Uma vez que ela fica te jogando para cima e para baixo, você tem um grande desconforto no seu voo, porque você vai ter fortes turbulências. Então, nuvens cumuliformes é sinônimo de nuvens instáveis. São nuvens instáveis. Então, quanto ao aspecto físico, é isso que você precisa saber. Simples, se divide em 2, estratiforme e cumuliforme. Estratiforme é uma nuvem estável. Por quê? Porque ela tem um grande desenvolvimento horizontal e um pequeno desenvolvimento vertical. Significa que você tem ventos advectivos dentro dela. Cumuliformes, sinônimo de instabilidade, uma nuvem instável. Por quê? Porque ela tem um grande desenvolvimento vertical. Isso significa que você tem ventos convectivos dentro dela, que faz que você tenha fortes turbulências. Visto o primeiro, vamos para o segundo. O que seria o segundo? O segundo é a estrutura física da nuvem. Do que a minha nuvem é constituída? Ela pode ser constituída de gelo, ela pode ser uma nuvem mista, que pode ter tanto gelo quanto água,
e você pode ter nuvens que só tem água. Então, quanto à estrutura física, ela se divide em três: gelo, mista ou água. Visto isso, vamos para o terceiro. O que seria o terceiro? O terceiro é o estágio ou a altura da nuvem. Aqui a altura, a nuvem está do chão. Então ela vai definir se é uma nuvem alta, se é uma nuvem média, se é uma nuvem baixa. O que você tem aqui para te dizer se a nuvem ela é baixa, médio ou alta? É de acordo com a altura da nuvem. Então você sabe que uma nuvem ela está no estágio baixo até 2.000 metros de altura, ela é do estágio baixo. De 2.000 até 7.000 metros, ela é do estágio médio. Acima de 7.000 metros, 7.000 aqui, ó. Acima disso, você tem nuvem do estágio alto. Uma atenção que você tem que ter aqui. Eu estou passando para você 2.000 metros, 7.000 metros, acima de 7.000 metros. Só que quando você pega um metar para você codificar, não vai estar em metros, vai estar em pés. Então tem que ter muita atenção, porque é nisso daqui que às vezes pega o candidato. Porque ele está acostumado a ver 2.000 metros. 2.000 metros não é a mesma coisa que 2.000 pés. Então tem que sempre lembrar de fazer a conversão, porque no metar, no TAF, no SPES, você sempre vai ter em pés. Então você sabe que do solo até 2.000 metros são nuvens baixas. Acima de 2.000 até 7.000 você está no estágio médio. Acima de 7.000 você tem nuvens do estágio alto. Então você viu aqui o estágio ou a altura da nuvem. O próximo seria o gênero. O que seria o gênero? O gênero seria o tipo de nuvem que é. Que nem você tem nuvens cirrus, cirrus-cúmulos, cirro-estratos, autocúmulos, autoestrato, nimbo-estrato, estratos, estratocúmulos, cúmulos e cúmulo-nimbus. Eu coloquei aqui dessa forma justamente para ajudar a gente nesse sentido aqui, ó. O que você tem, ó? Nuvem, gelo, está no estágio alto. Quais são as nuvens? Essas daqui. Nuvens mistas do estágio médio. Quais são as nuvens? Essas daqui. E nuvens baixas, tem água e tem essas nuvens. Essas nuvens de grande desenvolvimento vertical, que é acúmulos e acúmulo-nimbus, ela pode começar no estágio baixo e ir até o estágio alto. Então ela pode ter dentro dela, pode aparecer das três formas. Ela está aqui embaixo porque normalmente ela começa, a base dela fica no estágio baixo. Porém, o topo dela pode ir bem além do estágio alto ali das nuvens. Agora, você pega e fala assim: poxa vida, Robson, quantas nuvens para me decorar? Como que eu vou saber qual que é do estágio alto, qual que é do estágio médio, qual que é do estágio baixo? Isso é simples. Você tem bastantes, na internet mesmo você acha aí bastante dicas para você estar decorando isso daí. Uma das dicas que eu gosto de usar, vou fazer aqui do lado aqui, ó. Você desenha um hominho qualquer aqui, ó. Você desenha um hominho feio aqui que eu desenhei. Desculpem o desenho. Mas você desenha um hominho qualquer aqui. Você divide o hominho aqui, ó, em 3. O que você tem aqui em cima? Você tem a cabeça do hominho. Cabeça começa com C. Então, quais são as nuvens que começam com C? Cirrus, cirrus-cúmulos e cirro-estratos. Daí você tem no meio do hominho aqui, ó, você tem o abdômen do hominho. Abdômen. Vamos colocar com N aqui para facilitar. Ela termina com N e começa com A. Então as nuvens que começam com A e começam com N é do estágio médio. Seria
altocúmulos, altoestratos e nimboestratos. E na parte de baixo aqui, o que você tem? Você tem o sapato do aminho aqui, ó. O que o sapato começa? Começa com S, né? Então quais são as nuvens com S? Estratos e estratocúmulos. E você tem as outras duas nuvens que são desenvolvimento vertical, grande desenvolvimento vertical, que é acúmulos e acúmulo-nimbus. Tem um palavrãozinho para ajudar a decorar isso aqui, mas eu prefiro não falar. Então, mas é isso daí. Você divide o hominho em três. A parte de cima, cabeça, começa com C. Quais são as nuvens que começam com C? Cirrus, cirroscúmulos, cirroestratos. No meio do hominho, o que você tem? Você tem um abdômen, começa com A, termina com N. Quais são as nuvens que começam com A e com N? Altocúmulos, altoestratos e nimboestratos. Na parte de baixo, o que nós temos no hominho? Temos o sapato. Sapato começa com S. Quais são as nuvens que começam com S? Estratos. Coloquei duas vezes estratos aqui, ó. Estratos e estratocúmulos. Agora, a nuvem. Muitas das vezes você pega exercício que dá uma descrição da nuvem para você dizer que nuvem que é. Muitas das vezes a descrição é um pouco longa, é difícil para a gente estar decorando a descrição inteira. Mas o que você pega nessa descrição? Você pega umas palavras-chave, que nem no caso aqui. Quando você estiver falando de nuvem cirrus, o que está associado a ela? Corrente de jato. Falou de corrente de jato, você sabe que a nuvem é cirrus. Agora você tem o cúmulo estratos aqui. O que seria o cúmulo estratos? Você tem formação do ralo. O que seria o ralo? É quando você olha assim para o sol e ela está coberta com nuvem cirroestratos, você vê aquele formato arredondado em volta do sol. Eu vou estar colocando uma imagem aqui do lado aqui desse fenômeno. Então você sabe que é a cirroestratos. Tem outro também macetinho para você tá decorando esse fenômeno com essa nuvem. Depois você tem aqui no estágio médio a nuvem altocúmulos. O que tem na nuvem altocúmulos? A virga. O que seria a virga? A virga seria aquelas chuvas que antes mesmo dela chegar no chão, ela já evapora, não chega a chegar ela não chega ao solo, né? Então é o conhecido como virga, altocúmulos. E você tem a nuvem aqui do estágio baixo, estratos. Estratos qual que é? Aqui, ó, chuvisco. Se você tem chuvisco, você sabe que a nuvem é estratos. Agora você tem aqui, ó, estratocúmulos. Eu coloquei aqui neutra. Por que neutra? É outro bizu que eu vou passar para você. Você olha aqui para a nuvem, você consegue assim meio que identificar se é uma nuvem instável ou estável. Como? Um exemplo aqui, ó. Você tem um C aqui. C do quê? De cumuliformes, ó. Aqui, ó. Conforme eu coloquei aqui no começo, ó, nuvem cumuliformes. E aqui, ó, S, nuvem estratiformes. Então, C, ó, nuvem instável, porque, ó, uma nuvem cumuliformes. Ó, nuvem cumuliformes. Agora, essa aqui, como ela é neutra, o que ela tem? Ela tem uma mistura, né, de cumuliformes com estratiformes. Então, ela acaba se tornando uma nuvem neutra. E onde você tem S, você tem uma nuvem estável, que é a nuvem estratiformes. Uma característica da nuvem nimboestrato seria pancada de chuva sem trovoada. Então, ela tem aqui, ó, pancada sem trovoada. Vamos colocar aqui TS. A cúmulos, ela tem o formato de uma couve-flor. E a cumulonimbus, ela tem trovoada nela, né? Ela está associada a trovoada. Então, sobre gênero, é isso daí. Parece muita coisa, mas uma vez que você conseguiu colocar isso daqui e estudar dessa forma, eu acho que fica bem mais fácil você colocar esses conhecimentos para dentro, você aprender, né? Não é decorar. Você pega também esse
esses macetes que tem na internet é muito interessante, que ajuda a gente. Essa do hominho aqui eu acho muito interessante, porque você olha para o hominho, você já sabe me dizer se a nuvem está no estágio alto, médio ou baixo. Agora o último aqui, que seria o quinto, o código, é como que aparece na codificação METAR, espécie, TAF, as nuvens. Então você tem lá, ó, de 1/8 a 2/8, ela vai aparecer como fio, poucas nuvens. De 3/8 a 4/8, ela vai aparecer SCT, de Scratch, né? De Scratch. E de 5/8 a 7/8 é o BKN, seria Broken. E 8/8 Overcasting. Para ser considerado teto, somente essas duas nuvens, essas duas codificações aqui, que indica que você está com teto. Se você tiver fio, tiver Scratch, você não tem teto. Você só tem teto se for BKN ou Overcast. Só esses dois que indicam teto. Agora, o que você tem aqui? Quer ver? Vou apagar esse daqui. Só para mim passar para você aqui. Como que o meteorologista diz se tem 1/8, 2/8, 3/8, 8/8 de nuvens no céu? Ele pega um círculo imaginário no céu. E lá nesse círculo ele vai observar. Tem uma nuvem aqui, tem uma nuvem aqui, tem outra nuvem aqui. Ele pega esse mesmo círculo, faz ele aqui e divide esse círculo em 8 partes. Feito isso, ele vai pegar as nuvens que ele achou lá e vai alocar elas aqui dentro desse. Então, ele fez isso, ele viu que aquelas nuvens que ele observou ocupou 3/8 daquele círculo imaginário que ele viu no céu. Então, é basicamente isso, é bem assim mesmo. Ele olha para o céu, imagina um círculo, vê a quantidade de nuvem e faz dessa forma. Então, e quantas camadas tiver, ele vai, para cada camada vai ter uma codificação, uma quantidade de nuvem. Então, esse é o método que é feito. Então, sobre nuvem, eu acho assim que de 80% a 90% tá aqui, ó. Você conseguiu visualizar, identificar essas coisas aqui, essas partes sobre nuvem, já está com um grande caminho andado aí. Você precisa de muito pouco. Agora, com relação a saber qual nuvem que é de acordo com uma descrição, pô, eu falo por experiência própria, é foda, é difícil pra caramba. Então, o que você faz? Você pega algumas palavras-chave, como eu falei aqui, ó, algumas palavras-chave que vai te ajudar a saber de qual nuvem você está falando. Então, é isso daí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa aqui que eu expliquei, ou falei rápido demais, ou não entendeu, quiser deixar no comentário, pode deixar que eu ajudo, tira a dúvida aí. Mas é isso daí, estuda isso daqui e que você vai ver, vai melhorar pra caramba. Depois você pega lá as descrições das nuvens, as palavras-chave, você agiliza um pouco aí o seu aprendizado. É isso daí, pessoal. Qualquer dúvida, só deixar no comentário. Obrigadão.